Olá, ouvintes da Rádio Mundial, bem-vindos a mais um A Hora do Bruxo. E hoje, Dia dos Pais, nós desejamos a todos os pais um ótimo dia, que seja mais uma oportunidade de vocês se reunirem, e festa sempre é bom, né? E o tema de hoje, das nossas magias, justamente é Dia dos Pais, os pais. Por quê? As relações com os pais, elas são relações cheias de amor, mas algumas vezes também são relações com alguns conflitos. Então a gente vai pensar em magias para melhorar esses conflitos, resolvê-los ou administrá-los melhor. Também, as relações que já são boas, como que nós podemos fazer com que elas permaneçam boas ou melhorem até? Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é das pessoas que já perderam seus pais, que os pais já partiram. E é um dia que sempre dá muita saudade. Como que a gente faz para administrar essa saudade? Como é que a gente faz para lidar com isso pensando de uma forma mágica? Uma das coisas que dá para fazer é a seguinte. Você pode fazer um culto aos ancestrais. Nós vamos falar um outro dia sobre esse culto aos ancestrais, como fazer de uma forma mais ampla. Mas hoje eu quero ensinar uma dica para você lidar com o seu pai, que já partiu. Como é que você pode honrar essa memória? Como é que você pode mandar energia a ele? Por quê? Quando a gente fala assim, eu vou colocar flores para o meu pai, eu vou acender uma vela para ele, eu vou mandar rezar uma missa, se você é católico, isso é o quê? A gente pode traduzir isso como energia. Você envia energia para que ele receba do outro lado. Né? Essa oferenda, na verdade, a gente pode traduzir qualquer oferenda como energia. E também, quando você tem essa memória, quando você honra seu pai, você acaba também honrando a sua própria família, porque isso reverbera de volta para a sua família. Né? Existe em magia ancestral uma frase que diz o seguinte: quando um membro da família se fortalece, a família se fortalece como um todo. Quando um membro da família se enfraquece, a família se enfraquece como um todo. A gente sabe como a falta de memória numa família, num país, numa comunidade, realmente é muito ruim, porque as pessoas acabam perdendo contato com suas raízes. Então, o que nós fazemos? Vamos fortalecer essas memórias, vamos fortalecer essas relações. E isso vai reverberar para a nossa família e, por conseguinte, para nós mesmos. O que você pode fazer para honrar o seu pai? Eu vou ensinar uma coisa muito simples. Com o tempo, eu vou começar a ensinar algumas técnicas um pouco mais avançadas dentro da possibilidade, né, de se ensinar algo por essas vias. Mas é a seguinte coisa. Você vai pegar uma vela. Essa vela pode ser uma vela de preferência roxa ou lilás, né, que é uma cor que costuma ser usada para magia ancestral, quando se lida com o mundo dos mortos, com o mundo dos ancestrais. Não tenho vela roxa, usa vela branca. Né? O que a gente tem que aprender na vida, principalmente na vida mágica, é se adaptar ao que você tem ali na hora. Por quê? A gente que pratica magia sabe que muitas vezes você não pode carregar na sua bolsa vela, incenso, ervas, cristais. Então você, para fazer magia no meio de um shopping, e a gente faz também, né, nos lugares mais inusitados, quando a gente vive magicamente, você vai fazer magia com o que tem à mão. Então, não tem a vela roxa, vamos na vela branca. E o que você vai fazer? Você vai passar nessa vela um óleo de sândalo. Ai, Wagner, onde que eu encontro óleo de sândalo? Eu não tenho. Usa azeite. Faltou óleo de sândalo? Usa azeite. O óleo de sândalo ele tem essa energia mais específica para isso. Mas eu já ouvi falar que o óleo de sândalo serve para tal e tal coisa. Estava errado então isso? Não. Muitas coisas elas têm várias possibilidades mágicas. Olha um exemplo. Quando você vai tomar um chá de camomila para uma dor de estômago, então você vê uma pessoa dizendo assim, tem um grupo de pessoas, né? Vamos dizer que todas aquelas pessoas estão com dor de estômago. Aí você pensa, vou fazer um chá de camomila, porque faz bem, né? Vai resolver essa dor de estômago. Aí você dá para uma pessoa,
aquela pessoa ela tem essa dor melhora, né, em 10 minutos. Da outra pessoa melhora em 20, da outra melhora em 40, da outra não melhora e a outra, pelo contrário, ela ainda se sente meio mal com isso. Então, do mesmo modo que uma erva tem efeitos diferentes sobre a saúde de uma pessoa, energeticamente também acontece isso. Então, o ideal, quando você aprende uma magia, você aprende a lidar com alguma erva, algum cristal, o ideal seria saber se é o melhor para você naquela questão. Mas enquanto você ainda não adquire esse conhecimento, tenta sentir, tenta intuir. Faça da sua intuição o seu condutor. Sente se você tem que usar aquilo de um modo ou de outro. Então, vamos lá. Ensinei o óleo de sândalo para essa magia. Só que na hora você falou, bom, não tem óleo de sândalo? O Wagner disse para usar azeite, mas eu acho que eu devo usar um óleo que eu tenho, que eu ganhei, um óleo de rosas, que eu ganhei de uma amiga, já está na minha casa guardada há um tempo. Você sentiu isso? Usa. Aí você vai passar esse óleo na vela. Qual o sentido que eu vou passar? Você tem várias correntes mágicas, vários sistemas mágicos que determinam a direção em que você passa o óleo para determinados fins, né? Fins diferentes. Então, por exemplo, algumas correntes mágicas dizem que quando você quer atrair algo, você passa o óleo na direção do pavio para a base da vela. E quando você quer mandar embora algo, você faz da base da vela para o pavio. Outras já dizem que você pode passar em movimentos circulares por toda a vela, independente da direção. De novo eu digo, qual sistema está correto? Todos estão corretos. O que importa é o sistema que se adapta a você, aquele que você começou a trabalhar, aquele que você sente como sendo o mais adequado a você. Claro que se você faz parte de um sistema mágico que você se iniciou, se você faz parte de uma tradição específica que diz que tem que ser feito de determinado modo, sim, você vai ter que fazer daquele modo. Então, como que eu passo esse óleo na vela? Do modo que você sentir melhor. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar um pedacinho de raiz de roseira. Que cor é a roseira? Não importa a cor. Tá? A roseira que você tiver plantada, você pode pegar um pedacinho, não importa a cor. Você vai cavar um pedacinho da terra ao lado da roseira, vai pegar um pedacinho da raiz, você não vai matar a roseira, você só vai pegar um pedacinho dessa raiz. E vai acender a vela para o seu pai, como uma oferenda a ele, e vai queimar esse pedacinho de raiz na chama. Só que antes você vai fazer o seguinte, você vai pedir ao elemental dessa raiz, né, dessa roseira, o elemental do fogo, para que enviem essa energia da queima dessa raiz para o seu pai como uma oferenda, sendo que a própria chama também é uma oferenda ao espírito do seu pai. Então é um presente que você dá a ele. Ai, mas eu só soube disso agora à tarde, no domingo, não deu tempo de fazer. Faça outro dia. Hoje nós aproveitamos essa energia ligada aos pais, mas todas essas magias que eu vou ensinar hoje, elas podem ser feitas outros dias também. Tá bom? Então, a primeira coisa é honrar o espírito dos pais que já partiram, mas continuam no nosso coração, continuam no nosso amor. Mas vamos continuar falando de algumas relações. Bom, todos nós temos aquele ideal de relação com os pais. Mas, às vezes, as coisas não saem tão bem quanto a gente imagina. E eu não estou entrando nem em detalhes mais terríveis que possam acontecer numa relação de pai com filho. Mas, sim, vamos primeiro falar daquele distanciamento que às vezes acontece, que assim, o pai sabe que ama o filho sabe que ama o pai, mas há um distanciamento, há uma certa... É como se todo mundo soubesse que se ama, mas ninguém coloca isso para fora. É como se houvessem travas para isso. E as pessoas não há diálogo, elas não conversam. Então, eu vou ensinar uma magia para aproximar mais os pais e os filhos, para que haja uma
cumplicidade maior na vida. Uma dessas magias é o seguinte: se você mora com seu pai e você quer estreitar essas relações, você pode preparar um tipo de spray, né? Você vai pegar água, você vai colocar dentro dessa água alfazema ou lavanda e vai colocar um quartzo rosa, um pedacinho de quartzo rosa, um pedacinho de uma pedra chamada amazonita. Quartzo rosa também é uma pedra, para quem não conhece, tá? Quartzo rosa é uma pedra, amazonita é uma outra pedra, e vai colocar rodonita. Rodonita é uma outra pedra. São 3 pedras e uma erva chamada alfazema. Ah, eu não tenho alfazema. Pode comprar óleo essencial de lavanda. Não é caro, é fácil de encontrar. Coloca algumas gotinhas. A lavanda, ela tem essa propriedade de acalmar, né? de abaixar tensões e de curar feridas emocionais, que às vezes as pessoas se afastam não por uma grande briga que aconteceu, mas às vezes pequenas coisas que aconteceram no dia a dia que começam a afastar as pessoas. Às vezes na adolescência, que é um período meio conturbado, isso acaba afastando e quando você percebe, você está ali com seu pai, vocês vivem no mesmo ambiente, mas não há uma proximidade do jeito que seria mais satisfatório para todos. Aí você coloca isso dentro desse frasco, né, que tem esse spray. A mesma coisa. Você vai entrar em contato com os elementais. Você pode chamar de elementais, pode chamar de espíritos, da alfazema, né, dessa lavanda, e dessas 3 pedras, o quartzo rosa, a amazonita e a rodonita. Aí você vai pedir para que essas pedras, que os espíritos dessas pedras, o espírito da lavanda e o espírito da água, façam que haja uma proximidade maior, que haja mais diálogo, uma convivência mais plena nessa casa, para que você realmente aproveite a companhia do seu pai enquanto você pode, e ele também aproveite a sua, porque chega um ponto em que há uma tendência natural de separação. Então vamos aproveitar a companhia um dos outros enquanto possível. Certo, mas meu pai não mora comigo, eu moro sozinho, eu visito meu pai de vez em quando. Como que eu faço para melhorar essa relação? Para que mesmo quando eu visite, ela tenha mais proximidade, ou mesmo quando que a gente possa fazer alguma coisa, eu convidar meu pai para tomar uma cerveja, convidar meu pai para um passeio numa praça, no cinema, uma coisa assim. O que você faz? Você pode pegar essa mesma poção que eu disse, só que, em vez de fazer o spray para o ambiente, você vai tomar um banho. Você vai colocar numa panela. Se você tiver um tacho de cobre, ainda é melhor. Por quê? Cobre, ele está ligado à afetividade, à energia do cobre. Ele é muito usado em magias de amor. E nós estamos falando o quê? De uma magia de amor. De pai para filho. Então, tem do tacho de cobre, melhor. Não tem? O que você tiver. Panela de alumínio, vai. Ah, eu tenho um caldeirão de ferro. Posso fazer? Pode. O caldeirão de ferro não é necessário. Ah, eu quero fazer uma magia, uma bruxaria, vou usar o caldeirão. Você pode usar o caldeirão, mas se você não tiver, você adapta com aquilo que você tem. Nós vamos falar mais para frente sobre esses instrumentos mágicos da feitiçaria, da bruxaria, o caldeirão, a vassoura, tudo isso nós vamos falar. Mas hoje, para essa magia, use a panela que você tem. Bom, o que eu vou colocar? Eu vou colocar a água, vou colocar esse óleo essencial de lavanda ou a própria lavanda. Aqui, às vezes, você até encontra lavanda nessas lojas que vendem plantas ornamentais. Costumam ter. Se não, óleo essencial de lavanda em qualquer farmácia de produtos naturais, de manipulação, você encontra. Aí você vai colocar o quartzo rosa, a amazonita, a rodonita, que são essas 3 pedras que eu disse, e você vai colocar o nome do seu pai escrito num papel a lápis. E você vai fazer esse banho, você vai esquentar a água, e esse banho você vai fazer com o próprio papel, com o nome dele lá. Você fez? O que você vai fazer então? Depois de ter fervido um pouco esse banho, espere esfriar, pode misturar com um pouco de água e joga após o seu banho,
né, seu banho de higiene, joga sobre o seu corpo. Eu jogo do pescoço para baixo ou da cabeça para baixo. Depende o sistema mágico e religioso que você faz parte, né? Você vai seguir aquilo que você sente mais confortável ou que você esteja mais acostumado. Tá, fiz isso, melhorou a relação com meu pai? Ótimo. Agora, a gente vai numa parte que é um pouco mais complicada, que é quando nós temos uma relação mais distante com nosso pai, não somente uma relação distante, mas problemática. E aí nós vamos falar, né, quando existe uma separação entre pais e existe o problema da pensão, a famosa pensão que o pai não paga. Tá, é o que eu digo. Nós gostaríamos de falar que tudo é amor e maravilha no Dia dos Pais, mas nem sempre a coisa acontece do modo que a gente gostaria. E você tem pais que muitas vezes são pais biológicos, mas não assumem a responsabilidade como pais mesmo, no sentido da educação, de provedor, né, no caso da pensão. Então, essa magia é para quê? É para forçar literalmente seu pai a pagar a sua pensão. Nós sabemos como é complicado, às vezes são meses. E isso assim, a pessoa pode ter pouco dinheiro, ter muito dinheiro, muitos pais fogem de pagar a pensão. Então, vamos atrás deles, vamos pegar magia, porque já que é pai, que seja pai de todas as formas, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão conseguir uma erva chamada endro. Endro, essa erva ela tem 3 nomes, tá? Ela pode ser conhecida como endro, como dill, dill é D de dado, I-L-L, ou como aneto, sementes de aneto. Esses 3 nomes diferentes são da mesma erva, endro. Então, você vai pegar esse endro, vai pegar alcaçuz, que é uma outra erva. Ah, eu não encontrei endro. O que eu posso colocar? Coloca calêndula. Calêndula é uma florzinha amarela. É como se fosse uma camomila um pouco maior. Pode colocar as 3 ervas, inclusive, tá? Para ficar um pouco mais forte. Essas ervas elas ajudam bastante quando existe já um processo aberto para que o pai pague a pensão dos filhos. Então, essas ervas ajudam a que o processo seja vencido e seja executado rápido, que a pessoa pague, não somente que ela aceite isso, não, mas que ela pague de fato, né? Que é o grande problema. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar essas 3 ervas, vamos colocar na água, e dentro da água você vai colocar o número do processo, né? Do processo que já foi movido para que esse pai pague essa pensão. Ah, não foi movido o processo ainda. Minha mãe só ficou falando com meu pai que ele tem que pagar, meu pai falou que está sem dinheiro, que ele tem que rever porque esse valor está alto. Enquanto tem essa briga, aquela criança que precisa da pensão não recebe a pensão. E aí? Então, a gente também pode fazer a magia mesmo que não haja ainda o processo. Você vai escrever num papel, em branco, a lápis. Por que eu falo sempre para escrever a lápis? Porque lápis é feito de carbono. Carbono é a estrutura da vida. Então, quando a gente quer que uma coisa afete mais rapidamente o plano físico, que aconteça mais rapidamente, a gente usa lápis para escrever as magias. Ou uma tinta mágica. Qualquer dia eu vou ensinar vocês como fazer uma tinta mágica, mas hoje vamos no velho e bom lápis. Aí você vai escrever nesse lápis o nome do seu pai completo. Você misturou as 3 ervas, endro, alcaçuz e calêndula. Você coloca o nome do seu pai. Além de colocar nesse papel, você vai colocar uma runa. O que é runa? Runa são alguns símbolos. Runa é um símbolo. Runas são símbolos nórdicos que os antigos nórdicos usavam como oráculo ou como magia. Então, nós vamos usar como magia. Como que é essa runa que nós vamos usar nessa magia?
vocês que já viram o filme do Harry Potter, vocês lembram que na testa dele tem um risco que parece um raio? Essa é a runa que nós vamos usar. Ela parece um raio. Quem assiste esse programa pela internet ou pela rádio, pode ver aqui diretamente essa runa que eu estou mostrando. Tá? Parece um raio, é a runa Souelo ou Souilo. Se você não sabe como essa runa, se você não entendeu, não viu, anota aí para você procurar no Google. É S de sapo, O de Oscar, W de Wagner, E ou I, L de loiro, O de Oscar. Então, Souelo ou Souilo. Alguns pronunciam como Zovilo. Então, vocês vão procurar essa runa. É exatamente aquela da testa do Harry Potter. Não tem como errar. Você vai escrever acima do nome do seu pai, naquele papel, vai escrever e vai colocar nessa poção. Ah, essa tem que ser no tacho de cobre? Não precisa. Tá? Essa, na verdade, como não está baseada na questão afetiva e sim na justiça, você pode colocar numa panela comum. Ou num caldeirão, caso você tenha. O problema do caldeirão, quando você vai fazer magia, é que é muito chato limpar caldeirão. É um porre. Porque é difícil você usar palha de aço. Olha, é uma tristeza fazer magia no caldeirão e ter que lavar depois aquilo. Então é muito mais fácil fazer em outras panelas, outras coisas, que também o próprio metal pode entrar nessa magia. Enfim, você vai colocar, vai ferver com o nome. Então você colocou Endro, Alcaçuz, Calêndula, um papel com o nome do seu pai ou o número do processo e a runa Souelo acima disso. Ferveu um pouco, o que você vai fazer com essa poção? Vai jogar na entrada da sua casa e vai passar com um pano no chão do quarto do seu filho. Se você precisar fazer você mora no apartamento, você não tem como fazer, não precisa jogar. Pode coar essa poção, pegar um pano de chão e passar. Você vai ver como isso vai ajudar bastante. E hoje o nosso tempo já está acabando. Aguardem o nosso próximo programa com mais dicas de magia. Você quer conhecer melhor meu trabalho? Entre no meu site wagnerperico.com ou wagnerperico.com.br. Ou pode procurar pelo meu WhatsApp ou Instagram. Instagram, @pericowagner e meu WhatsApp 11 952920267. E não deixe de assistir no próximo domingo A Hora da Fada com a minha amiga Drica Riel, com atendimentos e dicas também fantásticas a vocês. Então, aguardo vocês no nosso próximo programa e feliz Dia dos Pais novamente.